Se você tem queixa de algum problema, treine algo que é utilizado muito nas empresas, porque nós temos a visão associada e a visão desassociada, visão sistêmica, visão do todo. Então vamos interpretar. Quando eu passo por situações que são desconfortáveis, desafiantes, a nossa tendência é estar associado ao problema. E quando eu estou associado ao problema, é muito fácil eu fazer uma transferência de responsabilidade. Minha mãe é responsável, meu pai, meu amigo, meu chefe, o governo, as pessoas com que eu trabalho, o meio. Então eu coloco uma grande dificuldade em tudo. Só que esse comportamento evita que eu assuma a responsabilidade. Esse tipo de olhar, porque sempre, toda forma que eu olho uma situação, ela me remete sempre às minhas experiências de vida. Sempre ela vai refletir as informações, as bagagens que eu tenho na minha memória. Então, por isso que a visão sistêmica, ela se faz essencial. O que é sistêmica? Você precisa sair fora da situação. Isso é o processo terapêutico que nós fazemos, além das falas que são transformacionais dentro do teu processo sistêmico de alma, que elas liberam os padrões que estão em memórias ancestrais, de vivências que estão prendendo a sua vida na área que você entende que ela está com problema. Então nós temos um olhar de cima, no todo. Eu olho geral. Será que realmente aquela pessoa está sendo um problema? Aquelas situações? Ou eu estou sendo reativo? Consigo ter esse comportamento de parar, refletir, ou seja, não ser reativo. É muito comum nós estarmos no comportamento sem parar para analisar as consequências dos nossos atos e ficando apenas nessa reatividade. Eu apenas reajo às circunstâncias, eu apenas rebato sem parar para analisar, e eu acabo dando o meu poder pessoal na mão da outra pessoa, porque como eu sou tão reativo, o que o outro fala, o que o outro faz, as vivências e paradigmas e crenças dessa pessoa, ela transfere e lança para mim. E se eu estou na reatividade, na inconsciência, eu tomo como se fosse meu e eu sofro. Aí está uma das causas do sofrimento. E esse não sofrer, ele vai ser dado ao momento que eu vou adquirindo maturidade do meu emocional, trabalhando essa criança interior, esse comportamento infantil. Porque vamos lembrar, a criança que reage, a criança que faz birra, a criança que quer ditar regras, a criança que não aceita a situação, criança não prospera, criança não tem dinheiro, a criança também que reclama de tudo. Então são os nossos comportamentos infantis, e gente, é muito mais comum do que nós pensamos. E quando entra em relacionamento de casal, são comportamentos infantis que estão se degladiando ao outro. Porque lembre, eu tenho alguns vídeos que já falam disso, a nossa criança que se relaciona. Sábado a todos vocês. Hoje a orientação que nós deixamos é a seguinte: quando talvez você tiver o pensamento, meu Deus, como é que eu faço para que essa pessoa mude comigo? Na verdade, a pergunta é a seguinte: como eu posso deixar de ter os mesmos comportamentos e reatividades para que eu não seja mais afetado com esse comportamento dessa pessoa? Como eu mudo esse gatilho, esse padrão que está oculto? Como eu tenho mais controle emocional, mais equilíbrio, mais entendimento, compreensão do que isso está trazendo à tona que me pertence? Olha quantas perguntas estou colocando a você que são altamente transformadoras. Há uma tendência de quando nós buscamos um auxílio,
uma ajuda profissional, um processo terapêutico, uma mentoria, um coaching, qualquer que seja o processo, a gente sempre pensa em modificar talvez as nossas relações com as outras pessoas, porque tudo são relações. Tem essa análise, em todo momento nós estamos nos relacionando. E nesse relacionar, a pergunta e a preocupação deve ser o foco em você. Porque deixa eu te explicar, quando você muda a sua vibração, quando você começa a resignificar aquele elo energético que te alinhava com aquela pessoa, aquele ressentimento, aquele trauma, aquela dor, aquele ódio, porque não é assim, a gente tem um desentendimento com a pessoa e não fica aquela sensação, parece que um peso, que você não consegue ter mais uma fluidez e leveza com a pessoa. Então existe um elo energético. Você modifica esse plug biológico e energético que nós citamos, que eles estão constituídos desde atendimento com mesa energética, com os processos terapêuticos, com a constelação, até com o processo que eu trago perguntas para você e você começa, é verdade, é isso? Nossa, isso eu não sabia. Quando você começa a ter essas viradas de chave, então você vai desconectando, você tira aquilo que ligava a sensação traumática e a fluidez ela começa a ver ambos as vidas. Então quando eu mudo o que eu sinto com a outra pessoa, automaticamente eu estou baixando as barreiras, as limitações, os traumas, os processos dificultosos e emaranhamentos, e eu estou permitindo que a minha vida mude. Automaticamente, as minhas relações familiares, de trabalho e no geral, elas também começam a se transformar. Observe e coloque em prática isso. E se pergunte o que essa situação complicada está trazendo para aquele desequilíbrio que surge na minha vida, que vem em forma de doença, que ela vem em forma de preocupação, de inquietação, de problemas. São situações que eu ainda preciso resolver. Todas as áreas que, se você passou já fez alguns processos, entrou em cursos ou outras situações e ainda ocorre estagnação nessa área, ela não fluiu, pode saber, existem honras ancestrais. E eu te digo, não fique batendo cabeça, entre com um processo mais profundo, que é a constelação familiar. Eu atuo com o processo do método Werner, que são constelações com códigos que nós trabalhamos desde a medicina germânica e outros pontos essenciais de liberação, principalmente que quando você não sabe o que a sua mãe passou na gestação. Às vezes a gente ouve falar, mas são cargas emocionais que precisam ser liberadas. Então, por isso que você precisa perguntar para você: como que você quer estar daqui 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos? Você vai aguentar viver os problemas que você já está recebendo nesse momento? Se a tendência for a situação ela ficar mais delicada e difícil ainda, quanto tempo mais ainda você vai esperar para você modificar a sua vida, buscar modificar os padrões que estão em você e olhar com carinho para você? E será que realmente você merece o trabalho que você está? Você merece a família, o relacionamento? São suas escolhas. A vida é feita de decisões. E eu preciso olhar para mim e transformar toda essa carga emocional, porque eu tenho a vida que eu mereço, eu acho que eu mereço. Branches were so